Olá pessoal, a aula de hoje vai ser sobre a Comunidade dos Estados Independentes, também conhecido como CEI, certo? Eu peço para vocês que acompanhem essa aula junto com o livro didático de vocês. Por quê? Porque é uma aula de conteúdo novo, é uma aula que acompanha muito o que já foi dado em sala de aula. Então, o capítulo presente no livro didático de vocês está com o mesmo nome da aula dessa videoaula. Então, eu peço que vocês acompanhem a videoaula junto com o livro didático de vocês. Até porque também eu vou estar utilizando imagens, vou estar utilizando textos e mapas do livro didático de vocês. Então, para uma compreensão melhor, eu peço que vocês utilizem o livro didático e acompanhem esta aula com o livro didático, certo? É, Pessoal, quando eu falo em Comunidade dos Estados Independentes, ou CEI, eu estou falando de uma organização de cooperação criada para praticamente substituir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também conhecido como União Soviética. É, é uma comunidade que possui laços políticos, econômicos e militares. Muita gente confunde a Comunidade dos Estados Independentes com um bloco econômico. Vocês já viram o que é um bloco econômico, já falei em sala para vocês o que é um bloco econômico, mas vou relembrar aqui novamente o que é um bloco econômico. O próprio nome já diz, bloco significa um conjunto de países que vão utilizar estratégias específicas para um determinado fim. No caso, como é um bloco econômico, eu estou utilizando estratégias específicas da economia. Exemplo, a gente tem, por exemplo, o Mercosul, que é um bloco econômico que faz parte dos países da América do Sul. O Brasil faz parte do Mercosul. Um exemplo de como é que esse Mercosul atua, né? Como é que esse bloco econômico atua. A gente tem, por exemplo, a substituição hoje das placas dos carros. A substituição das placas dos carros, daquela placa cinza com preta para essa placa nova branca, azul e preta, é justamente porque uma das características principais de um bloco econômico é a transição direta de um país para o outro. Então, basta eu pegar meu carro aqui de Fortaleza e sair para a Argentina, eu vou poder fazer isso com essa nova placa, certo? É uma nova estratégia do bloco econômico. Outro exemplo de bloco econômico, a gente tem a União Europeia, que é um bloco econômico, o bloco econômico mais famoso, né? Geralmente o bloco econômico ele adota uma moeda específica, né? Então, por exemplo, a gente viu também que na Europa a moeda que mais predomina lá é o euro, justamente porque esses países que adotaram esse bloco econômico vão utilizar essa moeda específica, certo? Que é o euro. Além dessa transição, eu posso sair, por exemplo, da Alemanha para a França sem problema nenhum, basta levar meu RG, eu não preciso de passaporte, por exemplo. Diferentemente, se eu saísse aqui do Brasil e fosse para a Alemanha, eu precisaria de um passaporte, né? Enquanto que pessoas que moram no continente europeu, que fazem parte dessa União Europeia, não precisam. A gente teve hoje não, recentemente, a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Isso é uma crise, né, política que acontece na Europa, mas o Reino Unido ele nunca fez parte diretamente dessa União Europeia, né? Um exemplo disso a gente tem a moeda. Enquanto que os integrantes do bloco econômico, que é a União Europeia, têm o euro como a moeda principal, o Reino Unido nunca teve o euro como moeda principal. A moeda principal do Reino Unido sempre foi a Libras, né? A Libras esterlina, certo? Então, não confundam a comunidade dos estados independentes, né, com um bloco econômico. A comunidade dos estados independentes ele é maior do que um bloco econômico. O bloco econômico ele decide somente questões econômicas, enquanto que a comunidade dos estados independentes ela discute também questões políticas, econômicas e militares. Beleza? É, Vale lembrar que o contexto de criação dessa comunidade foi um contexto de Guerra Fria, né, de pós-Guerra Fria. Como assim? Vou relembrar aqui algumas coisas que a gente já falou em sala de aula, mas que é importante a gente relembrar porque faz parte do contexto de criação dessa comunidade. A gente viu que a Guerra Fria, também chamada como Velha Ordem Mundial, é caracterizada como um mundo bipolar. Por que o mundo bipolar? Porque esse mundo ele era dividido em dois, né? Ele era dois grandes polos mundiais. O lado capitalista e o lado socialista do mundo. O lado capitalista representado pelos Estados Unidos e os países que aderiam ao sistema político e econômico capitalista, por exemplo, o Brasil. E a gente tinha também o lado socialista do mundo, que era representado pelos países da União Soviética, né? É... Com o fim da União Soviética, na verdade, a Guerra Fria ela acaba com
a queda do Muro de Berlim em 89, né, em 1989. A União Soviética ainda perdura até 1991, mas com o fim dela da União Soviética, né, é, os países eles se desintegram, vão formar diversos países que fazem parte do leste europeu. O principal país após essa fim da União Soviética, a gente tem a conhecida hoje como Rússia. E o mundo, ele passa a ser dividido em dois mundos, né? O mundo não, desculpa, a Europa. Ela passa a ser dividida em Europa Ocidental e a Europa Oriental. A Europa Ocidental, representada pelos antigos países que faziam parte desse lado capitalista do mundo, e a Europa Oriental, a antiga União Soviética, né? Então, quando eu falo de comunidade dos estados independentes, eu estou falando somente dos países que fazem parte dessa Europa Oriental, beleza? Dos países que eram antigos à União Soviética. Trouxe aqui o mapinha do livro de vocês, certo? Acompanhem junto comigo. E esse mapa é justamente os países que fazem parte hoje, os países membros dessa comunidade dos estados independentes, né? A gente tem um principal país aí, a Rússia, né? Mas aí você pode perceber que tem diversos outros países. Outro detalhe importante é que este mapa, ele refere-se a países, por exemplo, que saíram dessa comunidade, né? Em 2009 a gente tem a Geórgia, por exemplo, né? Em 2014 a gente tem a saída da Ucrânia. Enquanto que também a gente tem países observadores, que são países que observam, que estão fazendo parte, mas que não tomam decisões, né? É um país que meio que fica em cima do muro. E quais são os aspectos gerais dessa comunidade, né? Como eu falei para vocês, não é um bloco econômico, portanto circula mais de uma moeda econômica. As moedas principais que circulam nessa comunidade é o rublo russo, que é a moeda da Rússia, e o euro. Como também não tem uma característica de bloco econômico, alguns países criaram suas próprias forças armadas. Portanto, isso fez com que tivesse diversos conflitos com a Rússia, porque a Rússia ela foi o principal país da União Soviética, portanto é o principal país dessa comunidade. Isso faz com que ela queira mandar nos países, né? Eu quero que você utilize as estratégias que eu estou utilizando no meu país. E aí tem diversos países que não querem que isso aconteça e acabam criando as suas próprias forças armadas. Isso faz com que tenha diversos conflitos dentro da própria comunidade. A população da comunidade é de aproximadamente 274 milhões de habitantes. E a gente tem uma independência dos países, como eu falei anteriormente. A Rússia, ela acaba, por ser o principal país dessa comunidade, ela acaba querendo mandar nos outros países. Mas tem países que não aceitam, né, que acaba tendo uma independência entre si, de decidir os aspectos econômicos, militares, sociais, certo? E a Rússia, mais uma vez, é o país que mais se destaca dentro dessa comunidade. Para finalizar a aula de hoje, eu trouxe alguns dados importantes, ó, que também está no livro de vocês. Do lado esquerdo para o lado direito, a gente tem os países, a área, né, o quilômetro quadrado dos países, a população, o PIB, né, que não diz respeito à renda, e a renda per capita, que diz referente tanto à renda quanto ao IDH. E por fim a gente tem as etnias, né, a questão cultural. Perceba uma coisa, o país que tem a maior área, como a gente viu no mapa anterior, é a Rússia, né? A Rússia é o maior país do mundo, portanto, é um país que se destaca dentro dessa comunidade. Além da Rússia ser o país com a maior área, é um país com uma população também muito grande, né? É um país com o maior número o país com o maior número de população dentro dessa comunidade. Percebam que é o único país que tem esse valor alto, né? Só que, apesar dessa população ser alta, a gente percebe que tem uma distribuição irregular no território russo. Por quê? Porque a quantidade de população, por exemplo, da Rússia chega a ser menor do que a do Brasil, sendo que a Rússia tem o dobro do território brasileiro,
Se o território brasileiro já é mal distribuído, como por exemplo a região norte não tem um número grande de pessoas, enquanto que a região sudeste tem um número muito grande, isso faz com que a gente tenha uma má distribuição no território. A Rússia acontece isso duas vezes mais. Por quê? Porque o número da Rússia ela é duas vezes maior do que a do Brasil, sendo que a população russa é menor do que a do Brasil, certo? Percebam, por exemplo, esse país lá de cima, a Armênia. A população lá, ó, muito pequena, né? Enquanto que a população da Rússia é muito grande. O PIB da Rússia também se destaca, é o maior PIB dessa comunidade, chegando a ser o único país que tem um PIB que ultrapasse a casa dos trilhões, né? Enquanto que os outros só chegam aos bilhões. Ó, reparem lá. E por fim a gente tem, por exemplo, a renda per capita russa, que é uma renda per capita relativamente razoável, né? Relativamente boa. Enquanto que tem países, por exemplo, como esse país aqui, que tem uma renda per capita muito baixa, ou seja, a gente tem uma desigualdade dentro dessa comunidade. E por fim, a gente percebe que as etnias, no caso a cultura, né, a língua, a cultura, ela é muito variada. Ó. A gente tem uma presença de diversas etnias dentro dessa comunidade. Então é difícil ter uma integração, justamente porque cada país tem uma característica específica, né? Tanto no sentido do aspecto econômico, do aspecto educacional, do aspecto da saúde, do aspecto da renda e também do aspecto cultural. Isso faz com que eu tenha uma diversidade enorme dentro dessa própria comunidade. Certo, pessoal? A aula de hoje é essa. Eu peço que se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo ou com a Michelle, certo? Que a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês, beleza? É isso, valeu, obrigado.